comecei a mentoria com ele, essa, essa insegurança sempre foi presente, né, Edu? Sempre foi presente. E ele foi um cara fundamental na aprovação, porque ele não deixava eu me perder no caminho. Então, às vezes eu desanimava, eu falava assim, poxa, será que isso é para mim? E aí ele vinha e falava assim, cuidado, você está perdendo foco, você está indo para outro caminho, volta que uma hora vai dar certo. E aconteceu. Quando eu menos esperava, no momento assim mais difícil da minha vida, foi um dos momentos mais difíceis, assim, um momento que eu passei por vários problemas pessoais, sabe? E aí deu certo. E aí nem eu mesma acreditava. Eu falava, caramba, era assim, como se tivesse sido uma corda para a vida, sabe? Então, assim, eu falo que a gente sempre vai estar no mesmo barco. Eu nunca me coloco do outro lado de aprovada, porque ainda parece que eu sempre continuo uma eterna estudante, uma eterna, né, mentoranda do Eduardo. Entendi. E é isso. Não, deixa eu te falar, inclusive nesse ponto aí que tu fala, eu também sinto muito isso. Mas assim, até pegar a estabilidade, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, porque eu não posso falar muita coisa, sabe? Eu falei, não, tudo bem, eu também passei por uma situação bem parecida na época, e eu tinha uma insegurança, a insegurança ela continuava comigo, no sentido de que eu pensava que, eventualmente, eu poderia até mesmo ser demitido por uma besteira, assim, eu pensava na minha cabeça, nossa, se fizer uma cagada aqui, qualquer coisa, eu vou voltar a ser expulso e por algum motivo, sabe? Coisas bizarras, assim, que eu pensava que poderia, por exemplo, postar alguma coisa, dar uma opinião, e aí eu ficava meio com receio, então eu me reservei bastante, você sabe, assim, eu sempre fui das redes sociais, mas ali em 2017, 2018, quando eu tinha acabado de entrar na polícia, eu tinha muita insegurança, e eu pensava muito que as coisas poderiam dar errado. Então, eu tinha um medo gigantesco de voltar a estudar. Então, assim, era uma coisa que me incomodava muito. Então, assim, e eu falo com a minha esposa, agora ela falou até que eu já parei com isso, mas eu morri de medo de ficar pobre, de dar tudo errado e voltar, assim, porque eu tinha um problema lá com meu pai lá, muito tempo atrás, ele já falecido, né, mas assim, problemas de dívidas, e isso aí me incomodava muito. E aí eu sempre tinha medo de que eu repetisse os erros dele de alguma forma. Eu sempre fui muito Caxias nesse sentido, assim, de tentar não gastar mais do que eu ganho. Até hoje, assim, eu tenho a mentoria e tal, mas eu sou um cara muito assim, criterioso com questões do meu trabalho. Até hoje eu não tenho um carrão, não tenho uma vida assim esplendorosa, uma vida muito tranquila, assim, meus hobbies são tranquilos. Então, eu aposto que isso também é muito nesse sentido, né, Esther? E tem até uma coisa que é interessante falar sobre essa questão de insegurança, né? Eu lembro que eu já estava estudando, daí conheci o Eduardo e aí ele começou a lapidar a minha forma de estudar, porque isso é muito importante, assim. Eu era uma pessoa extremamente preocupada com a forma que eu estava adotando no estudo, mas o mais importante, que era o conteúdo, eu estava deixando de lado. E aí ele veio e falou, não, tá errado, você tem que fazer o básico, que vai dar certo, que vai funcionar, e você tem que esquecer da forma e deixa comigo. Eu falei, então tá, tranquilo quanto a isso, né? E a minha insegurança era tão grande que a gente chegou num nível que todo domingo eu fazia simulado, estava indo bem, Eduardo chegava para mim e falava, e aí, quando tu vai fazer prova? E eu falava, não, Edu, eu ainda não estou pronta para fazer prova. Então, assim, a questão da insegurança era algo assim que já vinha, que eu tinha que trabalhar comigo todos os dias. Pensem, eu escolhi a carreira de concurso público, né? Eu vou falar carreira aí porque é uma carreira. Então, eu falei, escolhi concurso público. A minha insegurança era tão grande que eu me sabotava de não fazer prova. Eu falava para ele, eu não estou pronta. Aí ele pegava o resultado no meu simulado e mostrava para mim como é que você não está pronta, criatura. Como é que você vai ficar pronta se você não fizer prova? E aí foi assim, ainda foi uma batalha para eu fazer a minha primeira prova e depois começar a caminhada. Então, assim, é algo que realmente eu acredito que passe, né? Todo mundo tem um pouco de insegurança, mas comigo, assim, foi algo que realmente eu tive que trabalhar muito para conseguir atingir meu objetivo. Inclusive, a Estela é uma
uma ex-jornalista, né? Como é que foi um pouco? Fala um pouquinho disso, porque assim, ao contrário de muitos de vocês que já são do direito, trabalharam na advocacia, depois muitos de vocês também já são policiais, boa parte da mentoria aqui é policiais, são feitos por policiais, assim, acredito que com 70% dos alunos são policiais penais, federais, policiais civis, já, enfim, policiais militares, e aí, e sim, eles já estão naquele meio, assim, querem migrar para um cargo que ganha um pouco mais, tal, mas veio de uma área completamente diferente. Completamente diferente. Embora eu sempre falasse que eu queria ser policial, eu não tinha o sonho de ser delegada de polícia. Eu sempre falava, eu quero ser policial. Então era uma coisa assim que sempre ficou martelando na minha cabeça. Mas eu escrevia muito bem. E aí foi que eu fiz a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar em jornal e acabei me entrando nessa área. E aí a parte mais interessante é que eu fui trabalhar com uma parte de jornalismo que era justamente que investigava crimes, de tanto que eu gostava dessa área. E aí um colega meu, que foi uma grande inspiração até para mim, ele é policial militar, e ele falou assim, Esther, vamos começar a faculdade de Direito. E aí tu vai virar polícia, que nem eu. Aí eu falei, será? Ele falou, não. Ele, na época, já era policial militar, mas não tinha a graduação de Direito. Ele falou, não, bora começar junto. Um apoia o outro. Eu falei, então tá. E aí a gente começou a faculdade de Direito. E eu falei para ele, quando eu comecei, eu falei, então vai ser para ser delegada de polícia. Ele falou, eu também. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente começou os 5 anos de faculdade de Direito. Nesse período foi o meu primeiro contato com a área jurídica, eu nunca tinha tido contato nenhum. Então, fiz os estágios, comecei com estágios gratuitos, depois fui passando em processos seletivos, daí acabei trabalhando no Ministério Público, ali que eu fui ter o meu primeiro contato com a parte criminal, e cada vez me apaixonando mais pela área, pela carreira de delegado de polícia, embora eu estivesse no Ministério Público. Por quê? Porque a gente era muito vinculado com os delegados. Então, eu tinha contato com eles, eu visitava a delegacia, eu via a rotina, a dinâmica do delegado de polícia, e eu falava, caramba, é isso que eu quero. Não quero ser promotora, não. Eu quero ser delegada. E o pessoal do MP falava para mim assim, Steph, você tá maluca. Você tem que estudar para ser promotora, não para ser delegada. E eu falei, não, eu vou ser delegada. E aí foi isso, entendeu? Eu terminei a faculdade de Direito, meu amigo acabou largando na metade, infelizmente, e eu continuei, fui até o final. E aí, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz uma pós dentro da escola do MP, então ainda fiquei mais 1 ano e meio dentro da estrutura do Ministério Público, para só depois eu falei, focar, né? Agora eu vou ser delegado, eu vou estudar para delegado especificamente. Aí foi essa minha trajetória aí. Muito bom, muito bom. Então, assim, e uma coisa importante que eu gosto de falar para os alunos, que, assim, muitos têm essa coisa de, assim, de achar que, e assim, eu sei que o pessoal daqui da mentoria não é muito desse perfil, mas tem muita gente que acha que no momento que começar a estudar, já vai começar a beliscar, assim, umas provas, e eu quero saber exatamente como é que foi para ti, quantas reprovações que tu passou, assim, e assim, eu não lembro assim todas, mas eu lembro que a gente teve umas reprovações, mas por muito pouco, né? Que estava chegando. Eu lembro que foi assim. A prova que era o meu objetivo era Paraná, porque eu sou de Curitiba, Paraná. Então, assim, meu alvo era o Paraná. E aí, eu nunca tinha feito uma prova de concurso. Aí, Eduardo pegou no meu pé e falou, você tem que fazer alguma prova. Senti na prática o que é fazer prova de concurso. Eu falei, tá certo. E aí, teve... Qual foi a primeira que eu fiz? Eu lembro que foi para um estado no Nordeste. Pernambuco, não, acho que foi Pernambuco. Não foi Pernambuco, não. Foi... Rio Grande do Norte, FGV. Rio Grande do Norte. FGV, lembrei. Rio Grande do Norte, perdidaça. Fui lá para fazer a prova. Fiz a prova. Eu lembro que eu fiquei 10 pontos abaixo da nota de corte. Aí já foi uma choradeira no ouvido do Eduardo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E nananana, e nananana. Beleza.
Aí veio a prova do Paraná, que era o meu alvo. Ela foi, primeiro, desmarcada em cima da hora. Eu acho que quem já estava estudando vai lembrar disso. Então, ela foi desmarcada. E depois, na prova, né, no dia da prova mesmo, eu estava completamente nervosa. Por quê? Porque eu estava com aquela pressão de que eu tinha que passar na minha casa. Todo mundo, toda a minha família, não, você vai passar, você vai ficar aqui, fica tranquila, você vai ficar. Só que isso é como se fosse um peso em cima de você. Então, quando você chega para fazer a prova, você fala, caramba, é a minha chance. Sabe Deus quantos anos depois vai ter outra oportunidade para eu ficar aqui no Paraná, então eu tenho que passar agora. E aí eu fui mal, eu também fiquei acho que uns 10 pontos abaixo da nota de corte. Aí, beleza, passou isso. Não deu muito tempo, eu tinha que me inscrever para alguma coisa. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma prova, eu preciso continuar tentando, ver o que é que eu estou errando na prática. Eu sabia que nos simulados eu já estava atingindo uma nota boa com o Eduardo, mas eu falei, eu preciso dessa prática de prova. E aí veio Minas. Eu fiz Minas, fiquei por um ponto. Aí eu falei, opa, agora tá começando o jogo virar. Mas a choradeira existe, continua, né? Porque, poxa, eu fiquei por um ponto, não sei o quê, né? Falei, não, eu não acredito, um ponto. Aí, assim, para mim já foi a primeira vitória, né? Assim, aquela que você bate na trave. Eu falei, poxa, então, beleza, a gente vai ter que continuar. Só que daí eu tinha que escolher, eu acho que na época teria o Espírito Santo e Bahia, alguma coisa mais ou menos assim, que elas estavam próximas. Estavam próximas. Aí eu falei, eu vou escolher. Aí eu escolhi Bahia, não sei porquê, gente, eu nunca vim na Bahia, nunca tinha... Não, acho que a gente teve uma conversa sobre isso, porque o pessoal estava mais inclinado para fazer, lembro disso, estava mais inclinado para... E aí a gente analisou, assim, não, vamos ver a menor concorrência, assim, né? Tinham mais vagas na PC Bahia. Isso. E a PC Bahia também, ela chama todo mundo. Tem um histórico de cancelamento de provas, de fraude. Eu lembro que do Espírito Santo já tiveram alguns episódios. E assim, foi um conjunto de fatores, e aí a gente decidiu, então, Bahia. E beleza, eu vim para Bahia, a primeira data da prova também foi cancelada. Então, assim, eu voltei para casa e eu digo que, para mim, é como se tivesse sido uma segunda chance, porque eu consegui entender a prova. Eu li a prova, a primeira, e eu falei, saquei o estilo dessa banca, entendeu? E aí eu me preparei especificamente conforme aquela banca que estava realizando a prova. E aí ela foi remarcada, e aí eu passei, deu certo, e acabei ficando, e foi isso. Mas foi uma coisa que, assim, eu lembro que então foi Rio Grande do Norte, Paraná, que daí eu levei, né, os 2 tombos, que foram grandes, depois foi Minas, aí eu passei na PC Bahia, e depois eu fui eu brinco assim, desculpa a expressão, me aloprar em Goiás, sabe Deus por quê? Porque eu nem estava estudando nada daquelas matérias específicas que eles cobram, fui para lá, não passei, mas foi isso. Daí eu já estava com a consciência e a alma lavada da PC Bahia. Já. Pois então, é muito curioso essa parte da gente fazer um concurso que a gente está, às vezes, assim, a gente não está esperando. E eu sempre bati muito nessa tecla para os alunos. Eu falo, pessoal, façam provas, façam provas, façam provas. Porque aconteceu muito isso comigo na época. Eu peguei um ano uma época muito semelhante à época que a gente está vivendo agora. Porque tu pegou uma época de escassez, porque teve o período da pandemia. 2 anos sem prova. 2 anos sem prova. Então, assim, tudo isso faz com que a gente fique mais, assim, desligado. Imagina, tem gente morrendo. Imagino que todo mundo aqui conhece alguém que faleceu por conta da pandemia. E isso aí era muito difícil estudar nesse momento. E depois veio uma sequência na verdade, assim, a sequência de concursos que efetivamente, que é da mesma época que eu tive lá no ano de 2014, 2013, 2014 ali, é muito semelhante ao que está tendo agora. Muito semelhante. Está tendo concurso, ó, agora que está começando. Tivemos São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, tivemos Minas Gerais, agora vai ter Rio Grande do Sul, vai ter Paraná, vai ter Distrito Federal, vai ter, acredito que Mato Grosso do Sul, Tocantins vai começar agora, nos próximos tempos, Delegado Federal,
Assim, tudo nos próximos tempos vai começar essa sequência. E quem tiver, digamos assim, fazendo prova, claro, eu sei que tem o custo de viajar e tudo mais, é difícil, o concurseiro, assim, eu digo que é muito, muito doloroso, né? Porque tu tá sempre gastando, tu está sempre se virando e toda vez que tu investe, a sensação que dá é que, assim, parece que tu vai investir para uma coisa que não vai ter retorno. Então, mas assim, quando você faz uma prova, você volta para casa, faz a revisão, verifica o que você errou e já parte para o dia posterior, 2 dias depois, 3 dias depois, não sei, o dia que você já quiser retomar, vai pegar essas disciplinas e vai ver o que você errou. E você vai fazer um estudo já daquele assunto todo. Eu vou estudar, por exemplo, fui mal em licitações, então eu vou estudar licitações, eu vou melhorar em licitações, porque daqui a pouquinho vai ter uma outra prova e tu tem que estar bem em licitações. Então, você não pode ir mal, eu fui mal agora em poderes administrativos, eu vou fazer outra prova, eu vou ir mal em poderes administrativos. Não, tu tem que... Assim, essas disciplinas, esses assuntos que você foi mal, uma prova, imediatamente depois você tem que dar um jeito de se sair melhor. E aí vem a importância dos simulados, né? Eu também não tinha esse costume de fazer simulado. Então foi uma coisa que o Eduardo introduziu no planejamento e todo domingo para mim era sagrado um simulado. Eu não gosto, eu particularmente nunca gostei de fazer simulados autorais aí que o pessoal cria as questões. Eu sei que Cara, vários, mas eu não gosto. Por quê? Porque assim, eu gosto de fazer a prova real. Eu sentava na minha salinha ali no meu escritório, me fechava, cronometrava tempo, esquecia do mundo, e se era Sebrasp, era Sebrasp, se era FGV, era FGV, então eu pegava a prova mesmo e fazia como se eu estivesse no local. Porque, assim, uma coisa que o Eduardo sempre falou para mim, pense assim, quando tu tá na tua casa, você tá num ambiente tranquilo. Então, assim, eu não tinha uma pressão em cima de mim. Eu sabia que era um simulado. Agora, quando tu vai para o local de prova, já muda a figura. Tu sabe que tu tem que passar, tu sabe que tem uma pressão em cima de ti. Você fala assim, pô, será que por quanto tempo mais eu vou ter que levar essa vida ainda? Já gastei horrores para estar aqui, entende? Até quando vai continuar tudo isso? Então, assim, eu levava isso muito a sério. E aí, outra coisa que, até essa questão de prova que o Eduardo falou, que eu também não quero perder o link, que assim, eu reparava que existem dois tipos de concurseiro. O concurseiro que sai para fazer prova e, assim, aproveita a, a ocasião da prova como se fosse assim, eu tenho a prova no domingo, mas tranquilo, se eu no sábado sair para conhecer tal lugar. Ai, tranquilo, se eu sair para jantar com a galera ali embaixo. Ai, tranquilo para eu sair fazer para dar uma espairecida. E isso eu sei que depende de cada um, mas eu não conseguia ser assim. Eu levava o concurso público como se fosse uma profissão, como se fosse um emprego mesmo. Então eu tinha horário para começar, eu tinha horário para terminar. Véspera de prova, eu não saía de jeito nenhum do hotel. Então, assim, era trancada, revisando até os últimos minutos. Eu sei que tem gente que é contra isso, mas eu era desse tipo. Então, eu era revisando até o local de prova. Eu, com fone de ouvido, não gostava de ficar trocando ideia com ninguém na hora da prova, antes da prova. Quando eu saía no intervalo, eu evitava conversar com o pessoal. Por quê? Porque muita gente vinha falando assim com gabarito. O gabarito é esse, o professor falou isso, não sei o que, falou aquilo. Isso pode acabar te desestabilizando. Então, assim, eram coisas que eu fazia por mim, assim, já trabalhando a minha insegurança. Depois que passava a prova, na segunda-feira, aí era outro dia, entende? Se eu quisesse aproveitar o lugar que eu estava, eu fazia isso, mas antes não. Então, eu acho que, assim, eu percebia que 90% do pessoal que estava ali comigo, que eu olhava dentro do colégio que eu fazia a prova, parecia que estava a passeio. Era assim, era uma impressão que, assim, quando vocês começam a fazer prova e observar, vocês parece que até percebem no semblante de quem está sentado. Quem realmente está ali jogando duro e quem ali está, parece que a passeio ainda, que está, sabe, esperando alguma coisa acontecer, um milagre divino. Não, vai que dá certo. Não tá, não tá, entendeu? A concorrência hoje está matando a gente. É gente que... Outra coisa, quando saiu, a gente teve a prova na pandemia, né? Ficou 2 anos sem prova. Isso. Quando eu comecei a fazer prova, não tinham editais abertos para as outras carreiras.
Então, assim, a galera que estudava para MP começou a fazer prova para delegado. A galera que estudava para magistratura começou a fazer prova para delegado. Então, assim, o negócio estava muito pesado. Então, assim, estava muito pesado. Você estava, assim, a todo momento você via que vinha uma galera que tinha um edital bem mais amplo que o seu, às vezes já estava numa pegada, né, melhor que a tua, então tu não podia marcar. Então era uma coisa que assim, eu mais ou menos eu fui percebendo nesse um ano aí de provas, né? Foi um ano de provas que a gente levou, né? Mais ou menos. Isso aí. Não, e é muito curioso, que, nossa, eu até me orgulho, assim, eu falo, eu olhando a Esté, parece assim, sabe aquela pupila que repete o que eu falo sempre? Ó, que ela falou, vocês viram, eu não combinei nada com ela, nada. Não. Olha, nem percebeu, né? Simulados. Ela falou, não gosto de simulados autorais. O que eu falo sempre, pessoal? Simulados autorais, eles não são simulados reais. Não são provas. Você quer fazer uma prova real, você é um simulado real, pega uma prova e faça. Porque os simulados, eles trazem, esses autorais aí, eles trazem uma outra pegada que não reflete efetivamente o que é uma prova. Eu sempre falo assim, ó, uma prova ela é repleta de questões fáceis. Ela é repleta de questões fáceis. E tem questões também que são médias e poucas questões difíceis. Pega um simulado desses autorais, normalmente a maior parte das questões são difíceis, então tu nunca vai encontrar uma prova que tu vai lá, faz um simulado, tu fica com 60% e tu estando em alto nível. Não, isso não reflete a realidade. E é muito difícil tu refletir o pensamento da banca. A banca ela tem já um perfil que a própria instituição ela já a própria o Sebrasp, FGV, ele já tem um perfil ali que eles vão montando as questões. Então é muito difícil tu acertar isso. Tá? E outra coisa que ela falou, que foi o segundo ponto ali que tu mencionou, que era sobre. Agora até esqueci. Hã? Falou que tinha duas coisas, que daí tu pegou o link ali depois, falou, puxou o link aqui. Que eu sempre observei que tinha os dois tipos de concurseiro, né? Aquele que realmente ia para assim, Isso. né? Que ia Fazia para isso também. guerra. Isso. E o cara que tava passeio, assim, eu sempre observava isso. Tem a galera do passeio e a galera que tava brigando comigo, que eu olhava pro lado e falava, cara, esse tá brigando. Esse aí é meu concorrente de verdade. O outro tá passeio, entendeu? E Não, você isso aí eu também falo. Eu falo bastante nisso, que é o seguinte, ó, concurso é quando tem prova. Tu tem que chegar lá e tu tem que estar confiante, tu tem que estar lá focado. Então eu também fazia exatamente isso que tu fez. Exatamente a mesma coisa. Eu chegava lá, eu lembro direitinho, olha que uma vez eu fui fazer uma prova em Goiás em 2014, eu não era em 2013. Meu primeiro concurso, 2013, Goiás. Primeiro concurso de todos, nunca tinha feito um concurso antes. Nunca tinha botado os pés num concurso. E aí eu fiz delegado de Goiás. Estava lá em Goiás, nem sabia o que estava fazendo lá, mas eu sabia que eu estava no hotel, mas com outros dois colegas. Quando vê uma gritaria, eu olho assim, gente fantasiada, cara de Minion. O que é isso? Cara de Minion. Não, porque tem uma festa fantasia aqui. Hoje, deu, a galera que estava estudando, ia fazer concurso. Não, tem uma festa fantasia, uma festa conhecida aqui em Goiânia, e todo mundo vai, não sei o quê. Daí eu olhei para aquilo e falei, não, e era o cara que, era um pessoal que eu tinha conhecido no início quando eu entrei no hotel, os caras tinham prova no dia seguinte, e eles estavam indo numa festa, que é a fantasia. Então, assim, aquilo ali me chocou muito. Falei, não, o pessoal tá aqui, tá chutando balde. Aí eu falei para meus amigos, falei, não, cara, que ele já era mais experiência que eu. Não, cara, que a gente vai, vamos tentar ficar estudando aqui, não dar bola e tal. E aí eu falo, tá, mas isso é normal? Ele, não, tem gente que às vezes sai, antes de sai para tomar uma e tal. Eu falei, não, cara, que a gente vai ficar focado. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, que entrava tanto é que eu não conheço a cidade, eu fui para Goiânia, não conheço Goiânia, eu fui para Brasília, eu conheci numa outra ocasião que fui para Brasília, eu fui para o Pará, fui só no Ver o Peso um dia depois da prova para dar um passeio rápido, então eu não costumava, até porque eu não tinha dinheiro para ficar mais do que 2 dias a mais. Eu ia embora ou após a prova ou no dia posterior à prova. Então era tudo muito contado. E isso aí, e essa ideia de vocês estarem focados, ela é muito importante no momento pré-prova. Quanto mais você estiver, digamos assim, mapeando o que tu precisa estudar ali naquele momento, por isso que eu gosto de fazer alguns aulões
mas não presenciais. Eu não gosto de fazer aulão presencial, por causa daquela situação ali que a Esté falou. Vai chegar lá, o cara vai chegar, nossa, olha aqui o que a teoria é tal. Cara, vai ficar tentando te desestabilizar, não por mal, mas é porque o cara é um mala. O cara é um mala, ele não sabe disso, ninguém falou que ele é chato. E ninguém vai falar. Ele vai chegar para ti e dizer, não, olha aqui essa teoria e tal, vai cair certo. Vai cair. Cara, não vai cair isso aí, vai cair o quê? Vai cair ali o artigo 1º do Código Penal, sabe? Ah, não há lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Vai cair uma coisa assim, vai mudar uma... Sabe? Então, assim, são coisas básicas que vão cair e coisas complexas, mas as coisas complexas não vêm da doutrina de duas correntes, isso aí não é o normal. É raro isso. É raro, pode acontecer? Pode, mas ele vai errar também. Tu vai errar, ele vai errar. Todo mundo vai errar. Então, assim, é uma coisa que tem que entender isso, que você tem que estar focado, tem que estar blindado na questão da emocional. E vocês vão ter provas agora, e você tem que chegar lá que nem um leão. Por isso que eu faço uma revisão, e a Esté também está de prova, assim, eu sempre gostei de fazer uma revisão meio insana, que hoje em dia já tem até nome, é a revisão suicida que eu apelidei, porque é uma revisão de tentar fazer ao máximo, assim, comer conteúdo em pouco tempo para chegar lá na prova, para vocês nem terem tempo, essa é a verdade, para vocês nem terem tempo de reclamar ou de pensar que vocês talvez não consigam passar. Então, não é isso que eu quero que vocês se blindem disso. Tá? E, Esté, uma dúvida, assim, agora falando um pouco da atividade, não vamos entrar em detalhes, aquela coisa toda, mas eu queria saber um pouquinho. Hoje, tu te encontrou, assim, na profissão, como é que foi essa chegada? Quando tu caiu de paraquedas como delegado da Polícia Civil, assim, como é que foi? Tu te encontrou como? O que tu faz hoje? Como a gente tinha dito, eu nunca tive nenhuma experiência policial antes, por mais que trabalhasse nesse ambiente, né, acabasse frequentando, é uma coisa completamente diferente quando você já está do lado de dentro. Aí, quando a caneta está na tua mão. Então, assim, para mim, tudo é novo. Eu não vou mentir ainda, né, eu não fiz um ano ainda de polícia ainda, então tudo é novidade, todo dia eu estou aprendendo. Eu estou numa delegacia de atendimento à mulher, especializada de atendimento à mulher. O que eu mais, assim, por incrível que pareça, né? A preocupação, ela sempre vai continuar. Então, assim, antes a minha preocupação era estudar. Não pensem em vocês que depois que vocês forem aprovados, que acabaram as preocupações. Pelo contrário, às vezes eu olho para trás e eu falo que saudade quando a minha meta diária, quando a minha única atividade era bater a meta, fazer 30 questões, ler tantos artigos, atualizar ali o dizer o direito. E aí tu tá com baita pepino na tua frente, você tá com baita problema e você fala, e agora? Sou eu sozinha para decidir, entende? Não tem ninguém. Tem uma pessoa que está aqui na frente dependendo de mim. A área que eu escolhi é um grupo vulnerável, então assim, a pressão em cima da gente é diária. Então é diária. As pessoas têm essa impressão assim, a delegacia da mulher é tranquilo. E ela é mais leve quando comparada com homicídios, como uma DENART, como outra especializada. Pelo contrário, qualquer delegacia que atue com grupos vulneráveis, todos os holofotes estão virados para elas. Todos. Então, assim, eu vou trabalhar na delegacia do turismo em Salvador, entende? Pode ter certeza que ali tá todo mundo olhando para ti. Eu vou trabalhar com mulher, vai estar. Criança, adolescente, vai estar. Por quê? Porque é aquilo que a imprensa foca, é aquilo que a mídia bate. Hoje a gente, né, tem assim diversos canais específicos para esses grupos. Então toda hora tu está sendo controlado. Esté controlado de que forma? Controlado por departamento, controlado por diretoria, controlado pela própria instituição, controlado pela sociedade, controlado pela mídia, porque vai chegar uma situação ali na tua frente de repercussão e você vai ter que decidir rápido, você vai ter que atuar rápido. Então, assim, as preocupações só mudaram de lado, mas eu garanto a vocês que o peso que vem depois também não é fácil. Assim, não se iludam. Eu virei delegado, meu Deus, que tranquilidade, agora minha vida mudou. Muda a questão financeira, óbvio, né? A gente não precisa de 2 neurônios para saber disso. Mas a questão de responsabilidade, de decisão, de tudo
cara, multiplica aí por 100, que é o que vocês vão encarar, entende? Mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Eu não me arrependo em um minuto, assim. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Essa é a verdade. É muito legal, assim, é o que eu penso muito também. Várias, assim, não vou dizer, até já perdi as contas, quantas pessoas já me perguntaram se eu pretendia continuar estudando, se eu gostaria de virar promotor, juiz. Inclusive eu tive uma relação muito próxima com a carreira da magistratura, que depois que fui aprovado, eu para delegado, quando comecei a estudar para magistratura, avancei na primeira fase do Paraná e Santa Catarina, e aí, quando eu fui fazer a segunda fase, fui chamado para Santa Catarina, que eu tinha impetrado engraçado, com uma ação para buscar uns pontinhos ali que todo mundo estava ganhando, e eu tinha perdido quase 30 posições. Aí eu falei, não, vou entrar também. Aí, quando saiu a liminar, era logo depois de ter a sentença, e aí acabei não fazendo. Minha irmã até hoje, que minha irmã é delegada, então lá até hoje ela fala, não, tu tinha que ter estudado aquela vez, que tinha que ser juiz, assim, ó, mas até assim, eu não consigo me imaginar eu sendo juiz. Eu juro, assim, eu não consigo me olhar no espelho e dizer, nossa, o Eduardo é juiz, eu não tenho esse perfil. Sou um cara, assim, gosto de estar na rua, de lidar, assim, com o público, chinelar, eu gosto da chinelagem, assim, sabe? Tem que admitir, não tem jeito. Gosto de investigar homicídio, roubo, tráfico, gosto dessas coisas, assim. Então, assim, na parte, se eu fosse juiz, eu não seria, acho que, tão dinâmico na minha vida. E é bem importante isso, que o fato de a gente se encontrar na profissão é muito curioso, porque eu também não era policial, nunca, minha irmã também, quando ela virou delegada, também nunca tinha sido policial. Meu cunhado é delegado, nunca foi policial. Meu tio é delegado, nunca foi policial. Então, assim, a minha família, no final das contas, ela se tornou uma família de policiais sem nunca ter tido um policial sequer na família anteriormente. Então, assim, ela foi indo naturalmente, assim, acontecendo, e é muito curioso isso, que eu falo que a polícia, ela cabe todos os perfis. Tem uma pessoa que é operacional, uma pessoa que quer ser plantonista, que gosta daquela coisa do plantão, outros que gostam de investigar, outros que gostam de gerenciar, são excelentes gestores. O cara é bom de captar recursos, é bom de lidar com pessoas, bom de recursos humanos. Tem um cara que é bom de números, que vai, às vezes, cuidar da parte financeira da instituição. Ou um cara também, ele é bom de licitação. Nossa, então, assim, todo mundo é necessário, todo tipo de perfil é necessário na Polícia Civil. Na política em geral. Pode falar. E tu consegue mudar, né? Então, assim, é uma carreira tão dinâmica. Hoje eu estou na Delegacia da Mulher, mas nada impede de amanhã, abrindo uma vaga, eu conseguir uma remoção, alguma coisa, passar para homicídio, depois eu passar, sei lá, para uma DERCA, depois eu passar uma DENARC. Então, assim, ela vai possibilitando você achar o seu lugar. Isso é uma coisa que eu percebi, sabe? Então, a carreira dinâmica, como o Eduardo falou, é aquele ditado que dizem que polícia é como se fosse cachaça, né? Falavam isso para mim, eu sempre ficava assim olhando, e agora eu entendo, assim, porque se tu se encontra na carreira, como foi o meu caso, tem horas que eu não vejo nem o dia passar, assim. Tem situações que tu tá trabalhando ali, que você vai, todo mundo fala, tu não vai embora. Eu falo, não, enquanto não terminar, a gente não vai embora, não. A gente vai fazer isso aqui, aconteceu hoje. E aí você começa a olhar e fala, caramba, como é importante você se encontrar na carreira que você gosta. Então, para mim, eu tenho que me controlar até, de tanto que, assim, eu me sinto realizada fazendo o que eu tô hoje, né, ali desempenhando na delegacia. E eu Muito espero legal. que vocês consigam também. Não, muito legal, porque a Esté aqui, ó, metendo relatório de investigação para ela mesma representar, é uma loucura, assim, como é que eu posso dizer, cobra escanteio e cabeceia. Então, assim, é muito gratificante ver isso, porque eu também fiz isso no início. Eu também tinha um problema com baixo número de policiais, bem em seguida, assim, que eu entrei na instituição, 2000 inclusive, deixa eu falar uma situação, inclusive a primeira prisão que eu fiz aqui em Joinville, lá no ano de 2017, final de 2017, primeira prisão que eu fiz, eu estava sem policial na ocasião, aí eu fiz o relatório de investigação, encaminhei com a representação,
Não, antes do relatório de investigação, eu fiz uma campana sozinho num sábado, eu botei uma roupa, eu tenho uma camiseta do Milan, e eu botei a camiseta do Milan, botei uma bermudinha e passei na frente da casa do rapaz com o telefone aqui assim, ó, só olhando, aí dei uma olhada, confirmei que o cara estava lá, no outro dia que terminei o relatório de investigação, mandei na segunda-feira e acho que foi uns 2, 3 dias depois, prendemos o cara. E aí fiquei muito feliz, porque, poxa, eu fiz toda a investigação praticamente, né? E era um roubinho, era uma coisa de nada, assim, o cara nem era perigoso, tal, mas foi muito, muito emocionante eu fazer toda a parte, assim. E aí, hoje em dia a gente tem uma equipe boa, assim, eu tô numa outra situação, mas a época era muito curioso. E aí, quando tu me fala assim, Edu, me consegue um relatório modelo aí para eu montar e tal, eu falei, relatório de investigação, daí vai lá, ela monta o relatório de investigação, faz a representação, e assim, a gente tem alguns casos que a gente fica muito vinculado. Claro, assim, no caso de homicídio, a gente obriga, é um caso que a gente não tem como negar. Eu falo assim, a gente brinca que não tem como a gente ignorar um caso de homicídio, porque o corpo está lá. Todo mundo vai cobrar. Os números da segurança pública são baseados no número de homicídios, em tudo que é lugar do país e do mundo. Então, não tem como a gente deixar diferente de um furto. Houve não sei quantos furtos. Posso dizer, não, esse caso eu vou pegar, esse caso eu não vou pegar, esse caso aqui talvez tenha autoria e tal. É diferente. Mas quando a gente está lidando com um homicídio, é muito difícil, não tem como acontecer isso. Então, a gente investiga todos com a mesma intensidade, basicamente. Claro que em alguns casos a gente se emociona mais, a gente próximo, eu vi uma covardia, que nem aconteceu esse tempo aí, um caso contra uma senhora, aí foi uma covardia, pô, a gente se desdobrou mais ainda, porque era uma pressão da sociedade, isso aí é muito comum, né, na parte de delegacia da mulher, eu até não gosto de trabalhar com essa parte de vulneráveis, justamente porque existe uma pressão muito forte externa, assim, ONGs, tem assim, associações, existe conselho tutelar, né, e também envolve criança e adolescente, o Ministério Público, ele bate muito também, né, então, como é que é a relação com o Ministério Público de vocês? Eu vou falar, pelo menos, da comarca que eu tô, né? Ela é muito Qual boa. comarca que tu tá? Camaçari. Muito boa. É região metropolitana de Salvador, pra galera que não conhece. Assim, eu tive sorte, a gente trabalha com uma promotora excepcional, assim, tem um bom relacionamento, um bom diálogo. Então, pelo menos desse lado aí, a gente tem uma sorte muito grande, porque o MP realmente fica em cima, o MP cobra, porque ele também está sendo cobrado, né? A verdade seja dita, está todo mundo cobrado por alguém. Alguém está cobrando e alguém vai ter que obedecer. Então, o MP está lá, chega a cobrança nele, ele vai bater na nossa porta e vai falar, eu quero isso aqui e tal. E aí começa, né, o jogo. Agora, isso que o Eduardo falou de estrutura, né? Porque, assim, a gente vê que tem unidades, né, tem delegacias que tem uma baita estrutura, que tem um efetivo bacana, só que, assim, não é a realidade de 100%, né, de todos os lugares. E aí, a delegacia que eu trabalho tem uma boa estrutura, tem até que um quadro efetivo muito grande, só que a demanda de uma delegacia especializada de atendimento à mulher é muito grande. E eu sempre converso isso com o pessoal. O pessoal fala, mas territorial, que a territorial é a nossa clínica geral. Mas acaba tendo, sei lá, se uma territorial tem 50, uma DEAN vai ter 15. Aí eu falo, tudo bem. Só que numa DEAN, esses 15 procedimentos vão virar inquérito policial. Numa territorial de 50, pode ter certeza que uma boa parte vai ser arquivada. Não é levado adiante, não tem condição de procedibilidade, alguma coisa falta e aqueles procedimentos são arquivados. A gente não, a gente tem que investigar tudo até o final, entende? Então já tem uma diferença por aí. E aí a demanda é tão grande que a equipe, mesmo a gente tendo uma equipe bacana, a gente tendo uma estrutura, não dá conta. Então tem horas que é você por você, entende? Você está com o caso, você está vendo que é uma coisa importante, está ali para acontecer. E aí, se você não fizer, ninguém vai fazer, entende? Então, assim, cansei de eu mesma eu fazer o mandado de intimação, entregar, daqui a pouco eu estou indo lá e ligando para a pessoa, falar, confirmou a tua oitiva, responda no WhatsApp, e aí faz um relatório.
Aí agora eu estava com um caso bem importante que eu estou falando que eu estava, né? Estou ainda com o Eduardo, que a gente teve que fazer o relatório de investigação porque envolve crime cibernético. E crime cibernético não é todo mundo que entende, a verdade seja dita. Na verdade, assim, eu acho que conversei com vários delegados. Eduardo foi um dos únicos que tinha esse conhecimento. Um outro colega da DH da gente também foi um cara que também me ajudou. E mais ninguém, porque é um conhecimento restrito. Quando você chega no mundo do crime cibernético, você tem que saber o que você vai pedir, você tem que saber o que você tá oficiando ou o que você está requisitando. E aí não é toda a delegacia que vai ter um pessoal, um setor de inteligência preparado ou acostumado a lidar com esse tipo de crime, entende? Então, você se vê ali sozinho e falar, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí tu vai estudar de novo, tu vai aprender, vai pegar lá e vai ver o que é isso. Ah, então beleza, é assim, assim, assado que eu vou ter que oficiar para ter essa resposta que eu quero. Então, eu Isso é, a acho que... mentoria continua, vocês podem ver, então, né? Que nem agora também a Tainá, que é a delegada agora aqui de Santa Catarina, a Suzana, o Vitor, tal. O Vitor vai vir aqui para São Francisco do Sul, que é pertinho daqui de Joinville. Mas a Tainá, assim, ó, direto. Edu, como é que eu vou fazer quando eu assumir? Não, pega, me liga, cara, me manda mensagem que eu vou te ajudar, não te preocupa, vou te mandar uns modelos, vou te mandar os modelos de despacho e tal. Ah, então tá bom, então tá bom. Ela me manda, Edu, qual delegacia é melhor? Eu pego essa ou pego aquela? Eu, não, de repente pega essa aqui, porque ali tem isso, tem aquilo, mas vou perguntar para o pessoal, eu pergunto, trago informação. Então, assim, eu falo, assim, a mentoria, ela ultrapassa muito, assim, a gente continua amigos, continua se ajudando com colegas, e é isso, e a melhor coisa que tem é você poder confiar em uma pessoa que vai te ajudar. Eu não vou ajudar ela porque, assim, só porque é minha colega, não, mas é uma pessoa que é amiga, que eu caminhei, que eu tive contato muito próximo, e isso aí vai se estender. Também vou encher o saco amanhã ou depois. É assim, amanhã depois que tiver um caso aí na Bahia, pode ter certeza que eu te liguei. Já te liguei semana passada. Né? Tá Então, ligado mesmo, verdade. mas é isso, galera. Assim, ó, eu fico muito satisfeito em ter vocês aqui hoje comigo. Eu muito satisfeito também pela Stephanie ter se tornado essa delegada que eu tenho certeza que vai alçar voos maiores e tenho assim, a plena certeza que daqui a pouquinho já vai me procurar e dizer assim, ó, Edu, mudei de delegacia, estou numa especializada, estou aqui trabalhando assim, assim, assado, porque quem mostra trabalho, quem faz um gosto, assim, na carreira, voa. Porque se eu trago aqui uma mensagem do meu ex-delegado, ele foi delegado geral, não, ele era diretor da Cadepol, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, Eduardo, se você for mediano, você já será destaque. Isso aí gravou na minha cabeça de uma forma assim, ó, então quer dizer assim, se você for mediano, você já vai se destaque na instituição. Se você fizer um pouquinho a mais, acabou, você já vai voar. Isso é a mais pura verdade. Infelizmente, é a mais pura verdade, mas é isso aí. Quem faz o feijão com arroz já vai se destacar. Se você fizer um pouco a mais feijão com arroz, meu Deus, você vai ter tudo, vai ter um mundo aberto. E é engraçado isso que o Eduardo falou, é pura verdade. A gente não combinou nada, viu, gente? Não é nada combinado, mas isso que ele falou é uma verdade, assim. Nesse pouco tempo que eu já fui sondada para outras delegacias. Esses dias, uma mensagem no meu celular: você não quer vir para essa delegacia, não? Eu te trago, eu tenho vaga e não sei o quê. E aí eu, não, estou bem aqui, muito obrigada pelo convite. Você sai pela tangente, fala, agradece educadamente. Eu, não, mas beleza. E aí isso é gratificante, porque tu vê que, assim, mesmo eu sendo uma novata, né, alguém está olhando para ti. E aí que vem o outro aspecto que eu ia falar. A gente sempre está sendo observado, essa é a verdade. A gente sempre está sendo observado. A gente acha que não, mas alguém está te observando. E aí, quando tu menos espera, você já recebe uma mensagem, recebe uma ligação, né, tentam fazer primeiro uma sondagem, daqui a pouco vem uma coisa mais concreta. Então, isso é gratificante, sabe? Para alguém que não tem nenhum ano de polícia, eu fiquei muito feliz até essa semana, eu falei, pô, isso bacana, eu não estava nem esperando isso. E aí, vai de vocês, entende? O quanto vocês têm de dedicação. E outra coisa, aquilo que vocês fazem enquanto concurseiros é a mesma coisa que vocês vão fazer quando concursados.
Então, se a postura que vocês tiverem como concurseiro vai definir você como concursado. É isso que eu enxergo. Então, aquele concurseiro que ele vai levando de um jeito que ele acha, se der, deu, se não der, não deu. Primeiro que eu acho que ele já nem chega na função, no cargo que ele está almejando. Mas se ele, por um acaso, chegar, ele vai ser mais do mesmo. Ele vai ficar ali, entende? Ali no esquecimento. No cofre das almas, que a gente brinca. A gente fica falando, tem o cofre das almas, joga aquela alma lá e ela fica, entende? Muito boa, muito boa. Tem, a gente fala isso, fala, cadê o cofre das almas? Que ela tem umas 4, 5 almas que estão lá esquecidas, entende? Só tá os ossos tá jogado em algum canto da delegacia. Então, muito legal. Ó, a Luísa, que o Pedro Henrique falou, a delegacia de idoso deve ser legal. A Luísa falou, meu sonho é uma ADAN, desde que estagiei no MP, júri, feminicídio, muito legal ver tudo isso. O que eu digo assim, é muito legal a gente ter esse contato, vou trazer outros alunos assim também, e também, estou 100% aberto, quando tu quiser, amanhã depois trazer alguma informação, trazer algo legal assim para a gente poder compartilhar. Ó, a Lilian falou, eu sou assessor da DEAN da minha cidade, e é Barra, mas muito boa mesmo. Isso aí. O trabalho, isso que tu falou, assim, é muito nítido, essa questão do concurseiro ser o concursado, não mudar muito o perfil. Eu sou assim, exatamente a mesma coisa. Eu era elétrico, fazia muita coisa quando estudava, hoje em dia também continuo fazendo a mesma coisa. Até a minha esposa falou esse tempo aí, não, porque essas mentorias, isso aqui. Eu falei assim, olha, se eu não tivesse na mentoria, eu ia estar com outra coisa, eu ia estar, sei lá, eu ia ter uma outra atividade, eu ia jogar, como é que é o nome, aqueles de dar tiro, que até me fugiu o nome, mas enfim, eu ia estar fazendo alguma outra coisa, estou sempre fazendo mil coisas, eu gosto de fazer isso, mas realmente é algo que o meu perfil é exatamente igual quando eu estava estudando para concurso, fazer mil coisas juntos, e é isso. Galera, o Warzone, é isso aí. Galera, então, muito obrigado a todos. Esther, mais uma vez que agradeço pela tua disponibilidade, deu um bolo na segunda-feira, mas hoje cumpriu, deu certo, sabia que podia confiar, tá bom? Aí, ó. Que bom, que bom. Dormi hoje, hein? Isso aí, dormiu 3 horas essa noite, mas isso faz parte. Tá bem aí, tá arrumada, daqui a pouquinho vai cair dura. Mas, pessoal, obrigado mais uma vez. Leve em consideração essas informações, incorporem, absorvam essas informações, que sempre que a gente fala aqui, eu não estou falando nada novo, tudo isso que a Esté falou aqui, que eu estou falando, são coisas que a gente já vem falando há bastante tempo, e isso aí tem que realmente incorporar em vocês, sabe? Quanto mais gatilhos de necessidade vocês criarem, eu quero isso porque eu me vejo ali, porque eu, sabe, melhor, porque mais engajados vocês vão ficar para conseguir alcançar o objetivo, tá bom? Esté, mais uma palavrinha aí que queira dar? Eu acho que, só para finalizar, assim, muitas vezes a gente vai duvidar de nós mesmos, né? Isso a gente falou desde o começo da live. Se não for por você, escolha alguém que você olhe para aquela pessoa e fala, vai ser por ela, então. Assim, no meu caso, foi meu pai. Eu falo para vocês aqui abertamente. Foi meu pai, foi o cara que eu olhava e falava assim, se não for por mim, vai ser por ele. E assim, enquanto ele estiver vivo, eu vou dar essa vitória para ele. Entende? Ele vai olhar lá e ele vai falar, cara, minha filha... Quando ela falou para mim, pai, eu vou tentar, ele foi o cara que falou, eu tô do teu lado. Todas as vezes segurou na minha mão. Então, quando eu duvidava de mim, eu olhava e falava, não é mais por mim, agora é por ele. Então, sempre a dica que eu dou, né, porque vocês vão ter momentos que vão colocar em dúvida aí o caminho. Se não for por vocês mesmos, escolham alguém, seja um filho, seja um pai, um irmão, a tua esposa que está do teu lado e fala, vai ser por ela, entende? Então, é o conselho que eu dou, eu acho que isso me ajudou muito a continuar até conseguir. Maravilha, maravilha. Então, fechou, galera. Muito boa noite a todos. Um abraço e estamos juntos sempre. Esté, boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, galera.